Na academia de hoje, vamos conhecer um trabalho que é fruto de profunda pesquisa sobre as relações entre Estado, poder, soberania, política, Constituição e filosofia. O estudo busca incorporar o direito à política e à democracia no debate do constitucionalismo contemporâneo. Um modelo de Estado que consiga enfrentar os desafios introduzidos pela chamada globalização e cosmopolitismo. A tese é do Dr. Écio Otto. O neoconstitucionalismo como antipositivismo jurídico, uma teoria do direito e do Estado em face do cosmopolitismo jurídico. Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza. Orientadores, Lênio Streck e Martônio Lima. Participam do Academia de hoje Alexandre Veronese, doutor em Sociologia, e Cláudio Ladeira de Oliveira. Ele é doutor em Direito e professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, a UNB. Quero aqui agradecê-los pela presença, professor Veronese, mais uma vez contribuindo aqui para o nosso debate. Nós vamos agora acompanhar um resumo deste estudo. A tese discute de forma crítica a necessidade de uma nova teoria do Estado contemporâneo capaz de responder às modernas expectativas do atual Estado jurisdicional. O trabalho busca demonstrar que a defesa de determinados modelos globalistas termina por comprometer a efetivação dos próprios direitos humanos ou fundamentais nas esferas estatais. Professor Écio Otto, também quero agradecer pela presença. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. O senhor que já tem aí um nome muito considerado no meio, muito obrigado pela presença. E, como eu disse, parabéns pelo trabalho, mas eu já gostaria que o senhor falasse da metodologia. Pois não. Prezado Rimac, primeiro eu queria agradecer à TV Justiça por ter formulado esse convite. Fico muito agradecido mesmo. E também pela presença honrosa dos dois debatedores, que serão meus interlocutores, professor Alexandre Veronese e professor Cláudio Ladeira. Desde já, fico muito satisfeito pela direção da TV Justiça ter escolhido eles para debater comigo. Sobre a metodologia do trabalho, nós empregamos uma metodologia analítica, de pesquisa documental, bibliográfica, e eu faço uma exegese doutrinária em torno de alguns temas que basicamente situam no eixo política, direito e democracia, de forma que eu vou trabalhar no curso da tese a compreender, explicar, questionar e chegar a um determinado ponto com estes autores e com essas teorias, que redundam basicamente na tese em torno de dois eixos principais. O universalismo kantiano, que redunda no cosmopolitismo constitucional, e a ideia de pluriversum, que é schmittiana, de Carl Schmitt, e que, abraçada por Solo, que redunda na tese do pluriversalismo internacional. Bom, vamos agora conferir parte, claro, da bibliografia deste trabalho. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, de Lênio Luiz Streck, editora Revista dos Tribunais. Soberania e Constituição, para uma crítica do constitucionalismo, de Gilberto Berkovitch, editora Quartier Latam. Cosmópolis, Perspectivas e Risco de um Governo Mundial, de Danilo Zolo, editora Paidós. Bom, professor Écio, de que forma cada uma dessas obras contribuiu? Nós temos aí, inclusive, dois autores que prefaciam sua obra, né? São livros muito caros, a minha pesquisa. O primeiro, do Lênio Streck, Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, inclusive ele foi meu orientador, com o Martônio Monte Alverne. O Lênio é um autor que hoje eu considero imprescindível para quem vai enfrentar a questão da metodologia jurídica e de como enfrentar a interpretação constitucional, dentro das tensões que ocorrem entre Constituição, democracia e direito. Neste livro, o Lênio indica-nos de boas questões, e de como a Constituição conseguiria ainda se tornar, continuar permanecendo este marco normativo importante, fundamental, em face desses processos de
desconstitucionalização, de desinstitucionalização, de desregulamentação, provocado, não é, justamente pelo agigantamento da globalização econômica. O segundo livro, que é um livro do professor Gilberto Bercovitch, também, que prefaciou o meu livro, no caso, é um livro que é muito caro à minha pesquisa, porque o Gilberto coloca a questão da obrigatoriedade de se discutir a Constituição, professor Veronese e professor Cláudio, dentro de uma abordagem política, né? Então, o Gilberto Bercovitch denuncia que houve uma verdadeira retirada do segmento da política ou da esfera da política do estudo da Constituição. Então, é preciso que a gente coloque a teoria da Constituição em função de teorias políticas, né? Isso foi bem demonstrado, fazendo aqui um breve parêntese, né, com o livro de Carl Schmitt, Teoria da Constituição, que foi o primeiro autor, a primeira obra sistemática, né, mesmo que Kelsen tenha apontado ainda no início do século XX, que houve, com a crise do Estado, houve uma crise também da teoria geral do Estado, mas foi Schmitt quem elaborou o primeiro trabalho sistemático, científico, no qual ele discutiu a Constituição dentro da relação intrínseca com a política. Depois o livro do Danilo Zolo, né, esse italiano florentino, né, também que mantém uma amizade com ele, com a Universidade de Florença, e foi um autor fundamental no meu trabalho, porque eu adoto, como nós vamos ter a oportunidade de discutir, a tese do realismo político, né, do Zolo. E Zolo destaca que, um dos destaques que Zolo faz é que hoje o mundo digamos assim, entendido pelos cosmopolitas, ele está, digamos assim, sendo um modelo, não é, dos três modelos que nós tivemos dentro da escala planetária de tentativa de manutenção da paz, que é a Santa Aliança, não é? A Santa Aliança em 1814, 1815, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que foram as potências que ganharam a Primeira Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, né, também com as potências vencedoras, que estão determinando, digamos assim, os destinos econômicos, né, financeiros, políticos, inclusive de ideologia dos direitos humanos na atualidade. Agora o trabalho em si. Bom, o trabalho ele é dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu faço a discussão das tensões existentes entre direito, política e democracia. E tento levar para esse capítulo, né, de uma forma um pouco distinta do Lênio, né, porque o Lênio coloca a tríade Constituição, democracia e direito. Eu trago política, direito e democracia, não é? Por quê? Porque, desde logo, essa tese, Rimac defende a prioridade de uma teoria do Estado e depois a teoria da Constituição. Quer dizer, eu considero que a teoria da Constituição ela é parte, né, do direito público, de uma teoria geral, né, do direito público e parte da teoria do Estado. Com isso, eu já estou rompendo aí tendo uma ruptura seríssima na academia, né? Então, esse primeiro capítulo, o segundo capítulo eu venho discutir a questão da crise do positivismo jurídico, né? E a crise do positivismo jurídico em função das exigências hoje, né, de uma nova teoria da norma, de uma nova teoria das fontes e uma nova teoria a necessidade de uma nova teoria da interpretação em função do neoconstitucionalismo, né? Então, eu critico, melhor dizendo, o positivismo inclusivo, né, que é uma forma que eu entendo que é uma forma estratégica, não é, de continuação do positivismo. Eu trago 3 exemplos, o Frederic Schauer, o Gregório Pesces Barba e o Luigi de Ferrajoli, não é? No terceiro capítulo, eu enfrento as críticas que neoconstitucionalistas ou críticos dos neoconstitucionalistas no Brasil têm mostrado, e eu tento, vamos dizer, adotar uma atitude, ao mesmo tempo que eu faço um repasse crítico das teses que eles atacam, eu tento também fazer um diálogo, não é, com outros autores que, neoconstitucionalistas ou não, aportam para a discussão das teses principais do neoconstitucionalismo, não é?
No quarto capítulo, eu diria assim que é o coração, né, da minha tese, né, que, inclusive, a metade do livro, quase a metade do livro, desse livro, é o quarto capítulo, né, que eu tento discutir o neoconstitucionalismo como antipositivismo jurídico, a necessidade de uma teoria do Estado e da Constituição em função do cosmopolitismo hoje que está predominando. É hegemônico hoje, uma visão cosmopolita hoje ela é hegemônica. E é justamente isso que eu vou criticar e denunciar e trazer um estudo de direito constitucional, de neoconstitucionalismo, trazendo a política para esse debate. E, nesse caso, além de eu pretender trazer a política, né, a esfera da política para esse debate, eu tento demonstrar que os projetos, né, ditos globalistas, que são traduzidos ou mal traduzidos por constitucionalismo democrático ou constitucionalismo cosmopolita, eles estão, digamos assim, adoecidos de um grave defeito, né? Que eles, ao mesmo tempo em que eles pretendem uma universalização dos direitos humanos, né, eles terminam por desubstancializar a própria Constituição e, consequentemente, colocar em risco a garantia dos próprios direitos humanos. Isso é o que eu pretendo discutir aqui no debate com os meus amigos que estão aqui. Tá certo. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência estaremos de volta com o debate já no Academia. Até já. E estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese do doutor em Direito Écio Otto, o neoconstitucionalismo como antipositivismo jurídico, uma teoria do direito e do Estado em face do cosmopolitismo jurídico. A tese foi apresentada à Universidade de Fortaleza, a Unifor, mas antes aqui de iniciarmos o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Direito adquirido, uma questão em aberto. Lilian Barros de Oliveira Almeida, editora Saraiva, série DP. Informação, Direito e Verdade. Regulação Constitucional da Imprensa. De Washington Luiz Testa Júnior, editora Juruá. Direitos da Personalidade do Trabalhador e Poder Empregatício. De Rúbia Zanotelli, de Alvarenga, editora Fórum. Bom, você teve aí 3 dicas, né? Nós tivemos 3 dicas de tese, dissertações que você também pode ter acesso. E aqui tem mais uma, que é justamente o trabalho de hoje que está sendo apresentado aqui no Academia, que é do professor Écio Otto Duarte. Professor, o título mudou, né? Mas verdade. A essência continua a mesma. É verdade. Mudou porque a tese requer um título acadêmico. Uhum. E não só requer, como normalmente os orientadores, e dentro do processo de construção da tese, se chega a um título que é um título, muitas vezes, não comercial, digamos assim, não palatável, não é? Então, quer dizer... o que é comum. O que é comum, mas esse título aí, ele traduz também com mais fidedignidade o que eu esbocei no livro. Tá certo. Está aqui, então, pela editora Lumen Juris. Obrigado, então, por esse espaço aqui, aí. Não, claro. O que é bom tem que ser mostrado, tem que ser Obrigado. visto. Professor Veronese. Rimac, Écio, Cláudio Ladeira, obrigado pelo convite, estar na TV Justiça para ter esse comentário sobre essa tese de doutorado excelente, né, produzida pelo Écio no programa da Unifor, que é um programa que é muito caro para mim, né, e que contém pessoas legais como a Beatriz Rosa, o Martoni, enfim, todos os amigos lá da Universidade de Fortaleza, né, que é uma excelente instituição. Gostaria de perguntar para o Écio, né, para ele trazer alguns casos para a gente que evidenciassem, né, de uma forma assim, mais, né, plena para o telespectador como essa questão do cosmopolitismo se encaixa nesse problema e como isso pode, na verdade, como a obra dele pode, né, fornecer algum elemento compreensivo para que, né, o leitor possa ler o livro e dizer, bem, eu vou entender um pouco mais sobre essa questão do encaixe do global, do local e do cosmopolitismo. Bom, quero agradecer as suas considerações em relação ao nosso trabalho, me honra muito, seguramente, vindo da sua parte, que eu considero um professor de escola, um professor excelente, né, além de intelectual. Bom, primeiro um exemplo bastante paradigmático, que eu considero muito atraente, que é uma demanda que houve
na Europa, na Itália, entre uma senhora Lauzi versus o governo italiano. O que acontece? Foi a questão do crucifixo nas salas de aula, né, na Itália. O que acontece? O pai desses dois alunos, na época, em 2001, 2002, por aí, eles tinham ainda 11 anos e 13 anos. O pai, não concordando com o crucifixo na sala de aula, né, porque, segundo ele, aquilo estaria ofendendo a sua liberdade religiosa e, inclusive, contra a laicidade do Estado, apresentou, numa reunião do conselho escolar, esta insatisfação e requereu que fosse retirado o crucifixo da sala de aula. O conselho escolar decidiu que não, manteve o crucifixo na sala de aula. Depois, esse pai, não satisfeito, foi para, digamos assim, o Tribunal Administrativo, a instância administrativa de Veneza, que também manteve a decisão do Conselho Escolar, e depois foi até o Supremo Tribunal Administrativo, não é, lá da Itália, e este tribunal também manteve a decisão segundo a qual a presença daqueles crucifixos não estaria violando, né, nenhum direito ou liberdade de religião daqueles alunos. Insatisfeita com isso, a mãe das crianças recorreu ao Tribunal Europeu de de Direitos Humanos, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que equivale ao nosso Tribunal aqui Interamericano de Direitos Humanos, né? Que temos a sede em Costa Rica. O que acontece? Esta mãe, insatisfeita, recorreu ao Tribunal, né, Europeu de Direitos Humanos, com a mesma argumentação que o pai tinha oferecido, digamos assim, numa outra instância, né, estatal, italiana, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu, na sua segunda sessão, por unanimidade, numa primeira reunião, que realmente assistia à razão àquele pai e que o governo italiano estaria ofendendo o artigo 9º, né, o artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata sobre a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, né? Então, o tribunal, na segunda sessão, numa primeira reunião, concordou com a argumentação da mãe e decidiu que realmente aquela situação estava ofendendo um princípio. O que aconteceu? O governo italiano, isso é um caso interessante, o governo italiano, insatisfeito, apresentou um recurso para a grande sala do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né? A grande sala seria como se fosse a reunião plena do Supremo, né? A grande sala. E, para surpresa geral de todo mundo, não só da Itália, mas todo mundo, da academia, da jurisprudência de todo, a grande sala do Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que não assistia razão às argumentações da mãe e assistia razão aos argumentos do governo italiano. Porque, segundo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a grande sala, aquela decisão sobre a permanência ou não dos crucifixos nas salas de aula elas eram de matéria da margem de apreciação dos Estados, ou seja, da competência da margem de apreciação dos Estados contratantes de todo o Conselho de Estados da Europa. O que isso traz de interessante para a nossa discussão? Justamente isso, quer dizer, uma questão local chega a uma instância, digamos assim, continental, não é? Que afeta a todo mundo, porque nós temos essa questão também discutida nos países da América Latina, não é? E isso nos faz pensar que o que deve prevalecer, não é? O direito individual daquele pai ou daquela pessoa, o direito humano ou direito fundamental, de fazer com que o Estado seja neutro em relação a liberdade de escolha de uma religião, né, e que ele se torne neutro, portanto, respeite o princípio da laicidade, ou, pelo contrário, deve prevalecer uma visão, né, digamos, extraestatal, né, cosmopolita, né, mundial, de que se deve respeitar a soberania interna de cada Estado para ver o alinhamento daquela sua decisão com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, essa questão
é uma questão fundamental no nosso trabalho, porque ela está na tensão, no limite entre cosmopolitismo, globalismo, não é? E pluriversalismo. Professor Cláudio Ladeira, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para a participação desse espaço, esse importante espaço de divulgação da pesquisa acadêmica. Muito obrigado. Agradecer em especial a possibilidade de debater com o Otto. O seu trabalho, Otto, ele é muito instigante. Ele trata de temas que são não apenas contemporâneos, mas o faz de uma maneira bastante criativa. E tentando, claro, sempre extrair consequências práticas. Eu farei simplesmente um questionamento, uma indagação. Né? Você busca direcionar o foco do seu debate para o nosso contexto. Né? O nosso contexto de uma sociedade ainda em desenvolvimento, com todos os problemas, né, que possuímos, sem, portanto, algumas das instituições que marcam o contexto europeu. Você crê que existem esses atores? Ou se trata ainda de um instigante convite à elaboração desse novo modelo? Ou você crê que realmente já existem essas instituições e atores capazes, né, de assumir essa tarefa de reconstrução do modelo neoconstitucionalista nessa chave cosmopolita, dando conta dessas potenciais insuficiências? A globalização, o cosmopolitismo, não são aspectos que você tenha que concordar ou não concordar. Eles existem, estão aí. Quer dizer, os atores também estão em plena atividade. O que eu venho denunciar, professor, e o que eu venho tentar contribuir para a academia é que por isso que o nome do livro se chama Entre Constitucionalismo Cosmopolita e Pluriversalismo Internacional. Na verdade, não se trata de fazer uma opção, digamos assim, uma opção pelo pluriversalismo internacional ou pelo cosmopolitismo constitucional. É evidente que o cosmopolitismo constitucional tem muito benefício no sentido de que, desde que não seja uma teoria ideológica, não é? E venha mascarada com o propósito de se assumir uma determinada concepção de direitos humanos, né, de forma ideológica, o cosmopolitismo é importante por quê? Nesse aspecto? Porque os Estados nacionais hoje são insuficientes e não conseguem resolver muitas, talvez a maioria das questões que estão hoje no bojo das questões factuais, né, realísticas. Então, quer dizer, ou se adota também uma perspectiva cosmopolita, que alguns autores chamam de cosmopolita realista, que é uma coisa que é uma combinação de duas, que eu não consigo fazer isso, mas os anseios cosmopolitas de que nós tenhamos cada vez mais a garantia dos direitos humanos a todos os habitantes do planeta, quer dizer, a garantia de hospitalidade, né, tão kantiana, a todos aqueles que povoam o nosso planeta, né, quer dizer, o direito que as pessoas têm, não é, o direito à paz que as pessoas têm dentro de seus territórios, não resta dúvida que é um anseio cosmopolita. E isso nós não podemos ir contra, quer dizer, e quais são as esferas que nós temos que poderiam garantir, e depois eu falo do realismo, poderiam garantir, não é, essa questão da paz, né? Nós temos os organismos instituídos, né? O que passa é que esses organismos constituídos, como a Organização das Nações Unidas, ao meu ver, não é, tem um Conselho de Segurança, não é, que tem, como nós sabemos, né, que quem controla o Conselho de Segurança são os vencedores, não é, são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, com um protagonismo todo particular dos Estados Unidos, né? Fala-se, então, em império estadunidense. Quer dizer, os Estados Unidos quer hoje expandir para o mundo todo, não desde Wilson, né, quer dizer, uma forma de pensar, não é? Uma forma de pensar, uma ideologia de pensar sobre os direitos humanos. E utilizam, não é, recentemente, repensada por Michael Walzer, né, o instrumento da guerra justa, né? E hoje nós tivemos a necessidade de desenvolver toda uma doutrina do direito humanitário internacional, coisa que
que, lamentavelmente, muitos no Brasil ainda não se deram conta, que nós temos um direito humanitário internacional, que é o direito de proteção às vítimas, né? Também de questão terrorista e tal. Quanto à questão do realismo, eu considero importantíssimo se trazer isso à discussão. Por quê? Porque hoje você não pode prescindir, né? Você não pode prescindir de que, mais do que os anseios contidos nas cartas e nos tratados, que são firmados a todos os instantes, nós temos o descumprimento dia a dia, Rimac, digamos assim, até em progressão aritmética ou geométrica. À medida em que as cartas são firmadas, são assinadas, nós temos violações dos direitos que estão contidos nas cartas. Então, é preciso que se tenha uma visão realista da questão. Por quê? Porque o que acontece na prática é que a democracia ela é resultante do conflito, não é? Do conflito, da conflituosidade, não é? E não da forma consensuada, como imaginam os cosmopolitas, né? A la Rawls, né? A la Habermas também, que é um cosmopolita, não é? A la Daniele Archibald, italiano, David Held, um britânico. Todos esses autores pensam de uma forma que eu diria utópica, romântica, de que nós podemos encontrar um eixo comum, uma autoridade comum, não é? Digamos, até uma constituição mundial que possa prevalecer em função das realidades e das diferenças que existem no mundo, não é? Com a sua diversidade, com a sua distinção. Bem, eu quero aqui agradeço ao professor Écio Otto, professor Alexandre Veronese, professor Cláudio Ladeira mais uma vez pela presença. E lembro que você também pode participar do Academia com a sua tese ou a sua dissertação. O endereço é academia@stf.jus.br e o programa está disponível na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.